Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Será que a consultoria de imagem prejudica a saúde mental? Que bom, tá entrando muitas colegas, muitas consultoras de imagem. Eu estava dizendo antes de vocês entrar, Ana, que nós queremos a participação de todas, né? Nós queremos escutar vocês. É um tema novo para nós, né? Novo assim dentro da consultoria de imagem. E antes de tudo, eu quero agradecer a Ana por ter topado essa conversa mais uma vez. É sempre maravilhoso tê-la aqui comigo, Agradeço, Miriam, conosco. adoro aqui as nossas conversas. Acho que elas são sempre, para mim, são muito estimulantes, né? Eu saio com a cabeça fervendo depois, você sempre contribui. Muito bom. Eu também, eu também. E eu quero deixar aqui registrado que a Ana foi uma das pessoas que mais me acolheu na consultoria de imagem quando eu cheguei. Inicialmente, nós nos conhecemos pelo Instagram, né? E depois foi pessoal. Eu tive a oportunidade de estar na boutique dela, de cursos. E é isso, porque eu estou dizendo isso porque isso tem a ver com a saúde mental, sabe? Eu não acho que o mercado de consultoria de imagem, ele acolhe as pessoas muito, não. Não sei o que vocês que estão aí pensam, e ter sido acolhida por pessoas que eu admiro, né? Como a Ana, fez diferença no meu percurso, assim como faz diferença negativa não ser acolhida por alguns profissionais. Eu acho que é um Ai, ai. mercado difícil, né? Solitário. Eu acho que tem uma característica nele da solidão mesmo. As pessoas estão empreendendo em geral sozinhas, né, Miriam? E eu acho que É. talvez seja um mercado, eu não sei, eu acho que essa coisa do acolhimento, ela exista também, por quê? Ixi, Maria, vai. Vou começar já fazer bagunça. Vamos Solta lá. a Eu acho bomba aí, que tem uma Ana. característica do nosso mercado que é de ser um mercado sem regulamentação. Ele é um mercado livre, o que pode ser muito bom, né? Porque você estimula mais pessoas a entrarem, então você tem uma baixa barreira de entrada para esse mercado, você não precisa fazer uma graduação, uma pós-graduação, etc. Por outro lado, o lado ruim é que a gente faz cursos que são curtos. E existe uma característica nesse mercado de receita, né, Miriam? De modelo. Então, uma das principais histórias aí da consultoria de imagem tem a ver com a criação de um uniforme para a mulher, para que ela fosse respeitada e comunicasse poder e autoridade no ambiente de trabalho, né? Está publicado em livro, o livro do John Molloy. Eu sempre cito esse livro porque eu acho que ele é um livro muito importante para a gente entender da década de 70, final da década de 70. E aí você tem essa receita, se apropria dela, né? E às vezes o pouco às vezes a gente vai evoluindo, entendendo outras coisas, fica com medo de dividir, né? Porque tem tão pouco para oferecer que fica com medo de dividir, de que alguém, né, saiba mais do que você. E veja, a gente muitas vezes está falando sobre as mesmas coisas, né? Exatamente. Todos nós temos os nossos perrengues e as nossas dificuldades no dia a dia, né, Ana? E Na prática. às vezes eu E vejo até como assim, embalagens diferentes para vender as mesmas coisas. A gente continua vendo isso até hoje, né? Eu acho que o ensino, né, a formação de consultoria de imagem, assim como de outras áreas livres, tá, Miriam? E às vezes até regulamentadas, por exemplo, eu vejo a área de psicologia hoje sofrendo com terapeutas, né, que tem cursos de 20 horas, 30 horas e estão ali curando pessoas, bem entre aspas, né? sim, Então, acho que tem isso. exatamente. E acho que a gente tem, às Isso. vezes, uma fragilidade muito grande para ouvir crítica, né? E ouvir questionamento. E eu acho que o questionamento ele faz a gente rever coisas, né? Faz a gente ir buscar
outros conteúdos, outros repertórios, né? Claro, ninguém ama ser criticado, né? O bom dia, eu já acordei, tô aqui, quero ser criticada, né? Pelo contrário, a gente quer ser, né, reforçado. Mas se a gente está sempre sendo reforçado, a gente continua sempre no mesmo lugar, a gente continua cometendo os mesmos erros, a gente precisa cometer erros novos, né, Miriam? Então, você está falando de alguma coisa especificamente da consultoria de imagem? ai, Miriam, eu não sei, acho que tanta coisa, né? Ao mesmo tempo, né? Se a gente pensa no nosso tema de saúde mental, que nem eu vi teu Rios de hoje, né? Falando da questão, por exemplo, da leitura do rosto, né? A gente já falou sobre isso em outros momentos, mas eu vejo leitura facial, leitura corporal, né? Eu acompanho muita coisa aí no mercado e acabo vendo muita coisa realmente que parece muito novo, né? Mas não é, né? Tá contestado já. Eu até trouxe aqui, vou deixar uma recomendação aqui de leitura, né? Ó, tem a História da Feiura, do Humberto Eco. E ele fala da construção do feio ligado ao mal, né? E como isso pode ser prejudicial e como isso tem traços, né, de preconceito racial, por exemplo, né? Então ele traça historicamente aqui algumas coisas. Depois eu vou abrir aqui, esqueci de deixar aberto na página, mas ele fala. Nossa, Ana, você podia fazer mais posts sobre isso, porque eu também quero falar mais sobre essas técnicas, né, que avaliam a personalidade pelos traços do rosto e são vendidas a peso de ouro no mercado como práticas científicas. Elas não têm embasamento, gente. Elas não têm embasamento, elas fazem mal. Elas não ajudam, elas fazem mal à saúde mental da cliente e também da consultora, porque eu já vi consultoras perdidas depois que passam por esse tipo de curso, porque como elas não conseguem entender o cliente a partir dessas técnicas, porque é impossível você entender uma pessoa, dizer que uma pessoa de boca grande significa isso, ou uma pessoa que tem um queixo protuso significa aquilo, isso é tão louco, isso é da ordem da impossibilidade. E essas consultoras, elas se sentem incapacitadas. Elas se sentem mal, eu já vi consultora dizendo que quase largou, quase deixou a consultoria de imagem. Inclusive, uma pessoa que estava lá na boutique de cursos, aquela vez que eu fui dar o curso, uma pessoa que tem muita experiência em visagismo, já passou por todos os cursos, inclusive ela tem uma especialização, uma pós-graduação na área de visagismo, e ela não trabalha com essas técnicas, com essas abordagens psicológicas, né, pelos traços faciais. Ela usa a parte técnica propriamente do visagismo. Então, a gente precisa de falar sobre isso. Nós estamos num momento aí no mundo onde a gente está quebrando padrões, indo contra o racismo. Essas práticas, elas são racistas, são práticas preconceituosas, são práticas eugenistas. Não é, Ana? Então, a gente precisa de deixar isso muito claro. Se alguém aqui está praticando esse tipo de... se está trabalhando dessa forma, saiba que você está usando uma prática preconceituosa. E nós estamos num mundo de quebra de padrões, de valorização da diversidade. E como assim que nós estamos vendo brotar na nossa área, pipocando aí a 3x4, esse tipo de trabalho, né? Nós estamos vendo cada vez mais profissionais sendo formados nessa linha que eu acho lastimável. Eu penso que isso tende a levar a consultoria de imagem pro buraco. Acho que uma profissão que cresce dessa forma, com esses sustentado nessas técnicas, ela não vai ter muito tempo de vida, não, Ana. Olha, Miriam, eu não sei se ela vai ter muito tempo, né, de vida ou não, mas assim, me assusta também, né? Eu acho que existe um mercado para isso, infelizmente, porque eu acho que muitas pessoas querem, né, as respostas muito rápidas, e nem sempre as respostas são rápidas. Algumas são, outras demoram muito, outras a gente nunca vai ter, né?
Nem nós, nem a cliente. Por exemplo, aqui, ó, ele fala da fisiognonomia, né? Então, que tem muito a ver também com morfologia e outras práticas que são contestadas, né? Ele cita a fisiognomonia? Interessante. Que interessante. E esse é um livro, e assim, é um capítulo aqui, né, mas é um exemplo. Eu já dividi com as minhas alunas, eu tenho dentro do meu material, inclusive do Liberta, que é o nosso curso de formação, também uma tese de doutorado sobre essas questões, muito interessante também. Quem quiser pode me chamar, eu mando, né? Eu tenho o PDF disso. E aí tem várias fontes também, outras coisas que você pode pesquisar a partir daí. E assim, é importante a gente entender, né, que, por exemplo, quando você fala que um determinado tipo de corpo tem a ver com uma determinada personalidade, né, ou comportamento, ou mesmo o rosto, né? E estilo também, né? Exatamente. Né? Você está desconsiderando uma série de peculiaridades, né, e de construções culturais diferentes. Você está desconsiderando a questão do tempo, uma série de coisas, né? E eu sei que a gente está falando de livro aqui, está falando da questão de metodologia científica, né? Que na área de humanas não é simples, né? A gente constrói teorias, mas as teorias que a gente constrói, elas são baseadas em estudos. Esses estudos precisam ter parâmetros metodológicos claros e técnicos, né? Um bom estudo tem o controle da amostra, né? Ele é checado por pares, né? Então, o fato de eu publicar um livro, simplesmente publicar, não diz que eu fiz esse estudo sem um controle. Exatamente. Não significa que esse livro tenha algum embasamento, né? Eu posso escrever o livro que eu quiser, da teoria que eu quiser, e dizer que é um livro legal de consultoria de imagem, por exemplo, né? E aí, acho que assim, cabe, né, cada vez mais o papel do pensamento crítico na nossa área, para que a gente mesma, consultora, não entre em sofrimento e para que a gente não leve as nossas clientes a sofrimento ou para que a gente não acentue um sofrimento, né, que já existe. A gente está falando aqui de adoecimento mesmo, né, de questões de saúde mental, né? Quando a gente conversou, acho que até para o pessoal entender, quando a gente conversou sobre essa live, a ideia surgiu, né? Porque eu tinha, vou fazer meu jabá aqui, tá, gente? Olha, pode fazer o jabá. das coautoras desse livro aqui, que chama Uma Sobe e Puxa Outra, é o volume 2. Esse livro, né, ele foi escrito por... aliás, 2 volumes, né? Nós somos 113 autoras dentro de um coletivo de mulheres que se organizou, né? E hoje tem aí uma proposta de luta por equidade e tudo mais. Mas o livro, assim, a proposta, né, é que a gente escrevesse sobre histórias que foram importantes, transformadoras pra gente, para que a gente pudesse, né, e que falassem sobre, ou a gente ter sido puxada por uma mulher, ou seja, alavancada, né, ou como a gente tenha possivelmente alavancado, né, puxado outras mulheres. E eu escolhi falar sobre um atendimento especial que para mim foi um divisor de água mesmo, na compreensão de como eu podia estar afetando muito seriamente a saúde mental das minhas clientes, né? E isso tem a ver com um transtorno alimentar. Então, antes de você contar, eu estou vendo que tem um comentário aqui da Lígia França, dizendo que tem muita profissional da consultoria com distúrbio de autoimagem. Eu acredito que sim, né? Eu acho que é uma possibilidade, né? Eu conheço alguns casos, algumas pessoas que passaram por mim, alunas e tal, umas 2 da mentoria, que me confidenciaram já ter passado, já ter tido. Também, né, Miriam. Eu também. Não quero generalizar, porque senão a gente estaria, né, cometendo o mesmo... Só um minutinho. A Lígia está dizendo, a harmonização facial é um exemplo de quê?
de distúrbio, não sei se é exemplo de distúrbio. Eu penso que a harmonização facial, se ela for bem feita, né, qualquer coisa, né? Ela tem sim o seu propósito, né? O que nós estamos falando é de profissionais da nossa área aqui que trabalham entendendo a personalidade do cliente, não entendem pelos traços sociais, pelas formas do rosto, pelas formas do corpo. Gente, isso não tem embasamento científico. Se alguém disser para você que tem, peça bibliografia. Essas pessoas nem dão bibliografia, porque existe 2 ou 3 livros no mundo que não são considerados pelas academias, ou seja, nenhum psicólogo, nenhum psicanalista, psiquiatra considera esse tipo de trabalho, muito pelo contrário, abomina. E eu quero dizer que cada vez mais eu vou falar sobre isso agora na consultoria de imagem, que nós chegamos num ponto que nós estamos precisando de colocar os pingos nos is, né? Ô, Ana, desculpa, agora você conta a sua experiência. E até acho que antes da gente contar, acho que além de pedir bibliografia, a gente pode pedir científicos, né? Existem revistas, né, que publicam estudos científicos, revistas conceituadas, e aí como é que a gente vai, como é que eu vou falar? O limite, né, ou existe uma necessidade de que esse estudo tenha, né, uma metodologia séria, que tenha essa revisão de pares, né, ou seja, você não vai estar utilizando, né, se utilizando apenas de uma bibliografia, vamos pensar assim, informal, né, ou um artigo de revista, por exemplo, que não é um artigo científico, não é porque saiu. O mesmo livro, tem livro, né, que não é científico. Basta a pessoa querer escrever, gente. Qualquer um de nós pode escrever então, livro, assim, eu acho né? que esse cuidado, a nossa muito aflita, Miriam, muito angustiada, porque a nossa área é uma área que está crescendo, né? Tem crescido, está crescendo, deve continuar atraindo mais profissionais, né? E acho que com esse crescimento, a nossa responsabilidade precisa aumentar, porque o serviço está se popularizando, mais pessoas estão tendo acesso a esse serviço. Então, a gente não tem nenhum tipo de regulamentação, como eu te disse, né? A gente não tem nenhum órgão regulador, né, que diga, ó, isso é ético, né? Então, o desafio é para a gente mesmo, que é profissional, né, fazer. E acho que exercer esse pensamento crítico. Eu acho que, além da questão, né, dessas interpretações faciais e corporais, eu já vi até de gesto também, né? Tem toda uma coisa que se você gesticula de um jeito, você é assim, você é assado, tal. Para além de tudo isso, né, tem uma outra questão, que é essa questão que eu falo no livro, né? Quando a gente recebe uma cliente e ela pede ou conta alguma coisa pra gente, a gente nunca vai saber de tudo. Seja porque a cliente não quer, seja porque ela não consegue elaborar o que ela gostaria, seja porque ela nem se dá conta, né, do que realmente trouxe ela até nós, né? Ninguém está com tudo muito resolvido, né? Então, você pode receber uma cliente que tenha um pedido, como foi o meu caso, muito específico e voltado para a imagem profissional, uma coisa super, aspas aqui, relativamente simples de resolver, né? Mas que traz questões pessoais de adoecimento, né, profundas e importantes, que não foram divididas com a gente, entende? Então, esse atendimento era para que a gente ajudasse uma profissional bastante jovem, inclusive, né, que queria um reposicionamento de imagem profissional, que ela tinha acabado de ser contratada, mas já estava de olho na promoção, ela tinha a possibilidade de promoção e tudo mais, ela queria, né, uma organização aí de imagem. E a gente antes mesmo de eu formalizar o Liberta, eu já
tinha, né, escolhido não falar de corpo para cliente. Eu ensino técnicas de morfologia corporal, né, para que você transforme uma silhueta em qualquer formato de silhueta, em qualquer outro formato de silhueta, né? Então, não é que o meu curso ele não ajude, né? Ele não instrua as consultoras para que elas possam fazer transformações de silhueta, né? Se uma cliente chega e pede, ok? Tá? Só que a gente não fazia essa pressão ou essa descrição, dizendo, olha, Ana, você tem ombros mais largos, eu pude observar aqui que você tem ombros mais largos que quadril, então o seu corpo tem uma, né, ele precisa ser mais proporcional, a roupa tem que ser mais assim, assado, para criar equilíbrio, proporção, etc. A gente não faz mais isso, a gente atende exatamente a cliente dentro do que ela quer, né? Então a gente tem uma fase diagnóstica inicial que se estende ao longo do processo. Conversa enquanto faz prática. E a gente prioriza o guarda-roupa porque o guarda-roupa é onde mora uma série de memórias, de, né, apoio para histórias que possam aparecer para a gente e que ela não tinha conseguido articular, né? E aí a gente fez o processo com ela e quando a gente fez o fechamento do processo, a gente viu que ela estava muito emocionada, né? E isso acontece ocasionalmente, né? Uma cliente pode ter passado, né? Se sentido muito bem, né? E fica emocionada, tal. O processo de consultoria acaba criando alguns vínculos, né? Entre a cliente e a consultora, às vezes mesmo quando a gente não quer que isso aconteça. Mas nesse caso foi muito especial, Miriam, porque ela falou o seguinte, falou, olha, eu estava com muito, muito medo de vir, muito medo, né? Porque eu achei que vocês iam falar sobre o meu corpo, eu achei que vocês iam dizer que eu não podia, né, usar uma série de coisas, eu achei que vocês iam dizer que eu tinha que emagrecer, ela falou um monte de coisa. No livro eu nem falo de tudo que ela expôs, né, falo brevemente. E aí ela falou, eu tô em tratamento de anorexia. Então, e aí ela contou um pouco. Ela falou isso que a gente tinha feito tudo. E, Miriam, por uma questão de zelo e porque nesse momento eu já estava trabalhando a questão, né, da não invasão do corpo feminino, porque a mulher é socializada, né, para que o corpo seja publicizado, seja público, seja, né, né? Então, eu tinha visto um outro aspecto que tem muito a ver com a minha área de atuação, que é anterior à consultoria, que é a de comunicação. A gente vai beber ali, né, em sociologia, antropologia e tal. E só que eu não tinha me deparado ainda com uma declaração tão forte e tão clara dentro de um atendimento e nesse pós, entendeu? Foi muito forte. Então, Miriam, isso já tem alguns anos. Isso já tem alguns anos, né? Então, deve ter sido, eu acredito que uns 2 anos antes da pandemia. Então, eu já tinha formalizado essa organização do Liberta, né? Então, mas aí o nome e toda a... Como é que eu vou dizer? Acho que do jeito que eu trabalho ele hoje, né? Porque, para mim também, né? O curso e o meu trabalho, né? Eles são... passíveis de transformação, né? A gente vai aprendendo, né, Miriam? E as coisas vão mudando, a gente vai tendo experiências diferentes, tá? E aí eu comecei a me interessar muito pelas questões de saúde mental, né? E falar sobre isso nos cursos, do cuidado que a gente tem que ter, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, aí eu vou te contar um caso seguinte, que eu não publiquei no livro, mas uma outra conversa que eu tive com uma outra pessoa, né? E aí eu fiquei pensando e me senti muito, ao mesmo tempo, né? Quando ela falou, eu me senti muito aliviada de não ter tocado nas questões corporais com ela. E, ao mesmo tempo, eu me senti, assim, tapeada na cara, sabe? Eu falei, cara, eu provavelmente, né, quando eu falava de corpo, eu devo ter prejudicado mulheres que estavam, né, nesse
nesse momento, né, da vida delas, com um transtorno alimentar, com distúrbio de imagem, que por vergonha, Miriam, que por receio, né, ou porque às vezes não tem um acompanhamento que deveriam ter, né, vão achar que a consultoria que vai curar porque vai fazer parecer assim ou parecer assado e o parecer cura, né? Então, eu fiquei muito angustiada, né? E isso me serviu de motivo para realmente nunca mais nem perguntar para uma cliente se ela tem alguma insatisfação com o corpo. Porque se ela tiver, vai aparecer. Independente da cliente ter um distúrbio de autoimagem ou alguma alteração mais severa da percepção, a gente não deve fazer esse tipo de comentário com ninguém, porque isso atinge a todos, a todas nós, né? Então, não é benéfico de jeito nenhum você ficar ali medindo, remedindo. E é interessante como que tem técnicas, né? Eu fico assim, meio estarrecida com essas técnicas que medem todos os detalhes de um rosto, de um corpo. Eu penso que existe isso porque a pessoa não entende de fato o que aquela cliente precisa. Porque aí eu defendo, né, a ideia da escuta, afinal de contas eu venho da psicanálise, porque quem sabe escutar não precisa de ficar medindo corpo nem rosto de ninguém. E eu penso que quanto mais mede, quanto mais detalhadamente se mede, mais dificuldade se tem de entender, né? Porque o entendimento só pode vir da fala, só pode vir de várias conversas, né? E o consultor tem que ter desenvolvido aí uma escuta. Então, isso que você está falando é tão importante, porque você é uma consultora de imagem muito experiente, é das primeiras aí, né? Das primeironas aí no mercado, e você hoje está aqui contando a sua experiência para nós, como que você tem trabalhado, como que você tem enxergado as suas clientes, né? É muito importante, Ana. Então, você tem muito a ensinar, nos ensinar, que não dá para ficar nessa medição de corpo, de rosto, né? Essas práticas enlouquecidas que dominaram a área da consultoria de imagem nos últimos 5, 6 anos. Por exemplo, agora tem Kibe, né, que é também uma maneira de você classificar as mulheres em formatos de corpo, meio que por personalidade também, né? Então, de novo, eu acho que a gente cai nessas questões de medidas, né? E a partir de medidas objetivas, né? Porque são números ali e tal. Fazer interpretações que podem, né, magoar a cliente, que podem trazer uma série de perturbações, eu acho que a gente está sendo muito descuidado, né, com o outro. Não tem nada de humanizado, não tem nada técnico, né, para a construção da imagem, porque você pega um elemento externo, muitas vezes um elemento não trazido pela cliente, se apropria para achar um erro na cliente e, né, a partir daí, curar a cliente. Ou seja, você cria um problema, resolve esse problema. Na verdade, depois que ele foi criado, muitas vezes ele não vai nem se resolver. E é algo pré-determinado, né? A pessoa que apresenta a forma tal, ela é assim, ou ela tem tendência a ser assim. Gente, isso não existe. As pessoas são muito diferentes, né? Ou não é o traço da boca, não é a forma do corpo que vai definir a personalidade, né? O nosso corpo, ele vem de experiências históricas, sociais, psíquicas, né? Então, entender o cliente dessa forma é muito raso, né? É muito precário, mostra desinformação desse profissional que trabalha dessa forma. Aí, mas a questão aqui é saúde mental, né? E essas pessoas desconhecem o quão mal elas estão fazendo para os seus clientes e também para as suas alunas. Porque tem muitos professores aí no mercado ensinando essas bobagens. A verdade é essa, são bobagens, né? E as alunas ficam aí
meio enlouquecidas, porque elas não conseguem entender porque isso é da ordem da impossibilidade, e ficam correndo atrás do próprio rabo, porque elas não saem do lugar, né? E não conseguem atender, não conseguem entender a cliente, e muitas, inclusive, acabam abandonando a área, né? Então, eu acho que essa questão da saúde mental, Miriam, ela é bastante ampla, né? Eu escolhi no livro falar sobre, né, a anorexia, mas a gente vai pensar, olha, tem a anorexia, a bulimia, né? Tem um distúrbio de imagem, né, que se chama body checking, né, que ele pode ser muito, muito estimulado pela consultoria de imagem, porque é aquela coisa do foco em áreas do corpo, a pessoa se olha no espelho muitas vezes para checar se uma área do corpo, controlar essa área do corpo, como ela tá, né, se Nossa, e isso é a aí, coisa mais na perigosa. consultoria, a gente trabalha exatamente com isso, né? Tipo, vamos foder o seu abdômen, vamos corrigir o seu quadril, vamos não sei o quê, vamos... Então, assim, a gente também está estimulando esse tipo de distúrbio, né? A manutenção disso e, às vezes, você desencadear. Então, eu não sei se eu não desencadeei alguma coisa muito errada em alguém. Ana, não importa. O que importa é que hoje você conseguiu rever a sua posição, o seu trabalho. Isso é maravilhoso. E você está aqui aberta às discussões, né? Contando a sua experiência. Eu estou vendo aqui a Silvia Nese. Ei, Silvia, que bom que você está aqui. Ela dizendo, quando uma alma encontra a outra, somente a escuta e a fala podem ser ferramentas de subjetividade e comunicação. É exatamente isso. Então, pessoal, vocês que estão aí, olha só, vamos prestar atenção nisso. É a fala, é a escuta. Não dá para a gente entender a cliente olhando na cara dela. Isso é uma teoria muito antiga que já caiu por terra há trocentos anos. Não sejamos ingênuos né, tentando entender o cliente assim de imediato. Isso é impossível. Tem um comentário aqui da Lígia. Miriam, na sua visão, quais são os pontos mais importantes para que uma consultora se atualize e humanize realmente seu atendimento e não caia em padrões pré-determinados? Quais são os pontos? Tem muitos pontos, mas eu vou deixar esse aqui, que nós estamos falando muito na live hoje. Não caia nessa cilada de avaliar o cliente pelo que você está vendo. Esse é ponto número 1 para você humanizar a sua prática. E tem quem diga, quem trabalha assim, diz que é humanizado. Essas pessoas pegam palavras da moda, né? Fala que é humanizado, autoconhecimento, porque põe tudo na mesma... põe tudo junto no liquidificador e vende isso aí no mercado. Gente, essas práticas que olham o cliente, dizem o que ele é pelos traços do rosto, são práticas desumanizadas. Se vocês quiserem bibliografia, pode me mandar mensagem lá no direct, pode mandar para a Ana. A Ana, inclusive, trouxe aí esse livro do Humberto Eco, né? Eu tenho livros também para indicar para vocês e artigos científicos dizendo que isso não é, que essas práticas não são, que essas práticas são pseudociência. E aí, Ana, tem mais alguma coisa que você queria falar? E aí, Miriam, só lembrando de um caso com o qual eu tive contato logo no começo da pandemia, uma colega, né, me procurou e queria entender um pouco de como eu trabalhava, expliquei, né, como era o Liberta e tudo mais, falei qual era a preocupação que eu tinha, inclusive falei das questões de saúde mental, né, a gente trabalha no Liberta a partir, né, da compreensão também, além dessas questões aí, dos marcadores sociais, né, então, por exemplo... Se você é uma mulher, você é percebida de uma maneira diferente de um homem. Se você é uma pessoa negra, você é percebida de uma maneira diferente, né, de uma pessoa branca. Se você é uma pessoa gorda, você é percebida de uma maneira diferente de uma pessoa magra, né? Você é velha, né? Então, os marcadores sociais, eles precisam, né, ser levados em consideração, né?
Por quê? Porque existem estereótipos de raça, de classe, de gênero, de idade, estéticos, né? Então, e eles estão todos aí, atuando nessas teorias de observação, né? Interpretação corporal, facial, etc. Eles estão muito próximos também. Então a gente precisa levar isso em consideração. Então eu expliquei para ela, né? E ela, quando eu falei das questões de saúde mental, de que eu não queria adoecer mais ninguém, eu lembro que era uma época que eu estava falando bastante disso, inclusive em live, ela falou, olha, Ana, eu tenho um distúrbio de imagem associado a um transtorno alimentar. Eu fui atendida por uma consultora de imagem e, assim, um rolo compressor passou por cima de mim, né? Eu nunca fui tão desqualificada em função do meu corpo, da minha aparência, como eu fui nesse processo. Me fez muito, muito, muito mal. Tanto que ela não conseguiu chegar ao final do processo. E depois desse processo mal sucedido, né, depois de algum tempo, ela acabou indo estudar consultoria de imagem, justamente, né, aí palavras dela, a gente não sabe, né, como uma coisa realmente é a outra, para que ela pudesse ser um profissional que exercesse com carinho, com cuidado essa atividade. Eu acho que a gente precisa de uma consultoria de imagem mais responsável, né? Os discursos são muito fáceis de serem ditos, né? Mas é muito difícil, muitas vezes, as pessoas levarem isso para as práticas, porque existem muitas práticas muito fáceis de executar, porque elas têm lá, né? Se fulano igual a, logo ele é de tal jeito, logo faça isso. É irresistível para muita gente, né, Miriam? Às vezes até para algumas clientes. Exatamente. E eu vejo assim, é muito sedutor, não é? Você quer fazer um curso com alguém porque você vai aprender a personalidade da cliente. Nossa, vou fazer aquele curso. Que bacana. Gente, isso é uma enganação. Isso é tudo que diz respeito à personalidade ligada aos traços faciais. Eu não estou me referindo aqui ao visagismo. Não, inclusive, eu já fiz curso de visagismo. Não é isso. Eu estou dizendo dessas técnicas que vem junto dentro do pacote, né, para entender a personalidade do cliente pelas formas. Nós temos que debater isso na consultoria de imagem, né? Porque isso não é ciência, isso é uma falácia, isso é uma mentira, né? Estão vendendo cursos aí há trocentos anos dizendo que isso é ciência e nós precisamos de falar, gente, porque a meu ver, isso é um dos motivos que está levando a consultoria de imagem para o buraco. Tem um comentário aqui da Meire dizendo isso realmente é muito sério. Fiz uma mentoria 1 ano atrás e a pessoa dita profissional, adorei isso, Meire, nos avaliava de forma superficial e sem o menor discernimento. Nossa, muito triste quando a gente ouve esse tipo de comentário. Puxa vida. Eu gostaria de estar escutando outros comentários, né? Gostaria que as colegas, as alunas, as pessoas que estão trabalhando na consultoria de imagem estivessem nos dando notícias contrárias a essa, né? Infelizmente, isso chega muito para você também, não chega? Chega sim. E estava pensando aqui também numa outra coisa, né? Eu trouxe um outro livro para indicar. Foge um pouquinho, é sobre saúde mental, me ajudou muito a entender uma série de coisas. Esse aqui, ó, da Valesca Zanello, que chama Saúde Mental, Gêneros Positivos, né? Cultura e processos de subjetivação. Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. E é importante que a gente entenda que quando também, né, nós temos todo esse empacotamento, né, principalmente de uma mulher, a gente está usando a consultoria de imagem como um dispositivo de gênero que pode realmente contribuir, né, para uma saúde mental abalada. Né? Por quê? Porque a gente está reforçando padrões que são controladores, padrões que são, na verdade, vão levar essa mulher, né, muitas vezes a buscar
coisas que ela não vai conseguir alcançar, e se alcançar, pode ser que ela não consiga sustentar, né? Que tem muito a ver com a terceirização da autoestima feminina, né? Então, porque eu sei que existem muitas profissionais que vendem, né, a consultoria de imagem como um elixir, né, da autoestima. Passa lá, a sua Nossa, você vai se outra amar para todo enganação. sempre, porque você vai entender que não é o seu corpo que estava errado, mas olha, você estava vestindo ele errado, porque ele não podia estar desse jeito, ele tinha que estar de outro, né? Então tem toda uma questão contraditória também nesse discurso, né? E é importante que a gente entenda que, por exemplo, a consultoria de imagem, ela tem um olhar de subalternização das mulheres, que é um olhar da subjetivação da mulher na cultura, né? Da socialização feminina, aliás, né? Que é sempre de um papel subalterno. E quando a gente olha para uma mulher, o que ela é, quando eu de fora, eu que não tenho nada a ver com ela, olho para a cara dela, olho para o corpo dela e digo o que ela é, eu estou subalternizando essa mulher. Eu estou dizendo que, né, ela é apenas o que a aparência dela apresenta. E isso reforça padrões adoecedores, né? Aqui nós estamos aí já falando da parte psíquica, né? Psicológica. É isso que as pessoas precisam de entender na consultoria de imagem. O que está em jogo, né? Quando as pessoas empregam determinadas técnicas, né? E já vi, Miriam, até pensando, né, nessas questões, por exemplo, a gente acha que tem a ver com interpretação, mas tem, por exemplo, a gente fala que, né, de uma boca, de um lábio grande, né, a gente já sexualiza esse lábio, né, a gente já sugere que o batom para esse lábio seja discreto, quer dizer, sabe, entende? Tem outras coisas aqui, além da interpretação de personalidade, que estão dentro desse pacotão de olhar para o corpo ou olhar para o rosto, para as características, né, de cada mulher, de cada pessoa, e dizer que ela é ali, né, daquele grupo que tem aquela personalidade, ou, né, que aquela boca veja como a gente também desumaniza a partir do momento que a gente picota essa mulher e fala sobre pedaços dessa mulher. Então, isso é desumanizar o atendimento. Isso tem muito a ver com a objetificação, né, dos corpos femininos. Isso faz com que a gente se solidarize menos com as mulheres, né? Tô lembrando aqui de um outro caso que a gente chegou a conversar sobre ele, que me tocou muito, né? De uma pessoa que foi em busca de uma formação e ela foi absolutamente desmoralizada na frente da turma toda dela, né? Por quê? Porque ela teve o corpo dela objetificado. O corpo dela como um corpo sexualizado, ele foi sexualizado pela docente, né? Ele foi tido como um corpo muito sexy e que por isso ele não poderia se vestir de uma determinada maneira, pois ao fazer isso ele seria, né, aquela mulher iria ser vulgar, certo? E ela ia, na verdade, provocar as pessoas ao redor dela, sejam os homens a partir da sedução, sejam as mulheres a partir da competição, né? Então, assim, cada vez mais quanto mais eu estudo, quanto mais eu me dedico, né, a entender socialização feminina, mais eu me assusto com tudo que eu já fiz, já preguei, já escrevi, né? E acho que eu tenho o dever, o compromisso, né, de reconhecer isso e de levar adiante, né, uma fala, um pensamento que faça com que a gente pare para se avaliar e avaliar o que a gente está fazendo. E em nome de que a gente está fazendo isso com as nossas clientes. Né? E eu falo isso das mulheres porque os atendimentos femininos são muito focados nessa questão da respeitabilidade, como se aquele corpo ele ainda não tivesse respeito, né?
ele vai ganhar respeito a partir do que ele veste, né? É muito diferente do corpo masculino, né? E aqui quando eu digo do corpo masculino, eu tô falando do homem, né? Do gênero, do sexo, né? Masculino, que não é cobrado por isso, que já é respeitável, a gente vai emprestar, né, recursos vestimentares daquele grupo para que a gente se vista, né, e se projete como respeitável. Então, assim, isso me angustia muito hoje. E me angustia muito a popularização de coisas que a gente viu lá no século passado, em outro contexto, né, num outro mundo, sendo né, e levadas adiante, né, como verdades, como, né, o que é o belo e o bom, né, essa falácia do belo e do bom. E Ana, e a gente tem conversado muito, né? Você fala sobre isso, eu também falo, que aquelas técnicas de consultoria de imagem lá dos anos 80, que elas não fazem sentido no mundo que nós estamos vivendo, porque é um outro mundo. Mas parece que a gente está vendo um retrocesso. Parece que não só muitos trabalham com essas técnicas, mas trabalham de uma forma piorada, me parece, sabe? É um retrocesso que a gente está vendo, você não acha, não? É um excesso de regras, é um excesso de enquadramento da cliente, de categorização. Acho que existe um deslocamento muito grande da realidade, Miriam. Eu vejo as pessoas... Eu vou dar um exemplo, né? Uma coisa que me chama muito a atenção, né? Toda vez que eu entro numa rede social, quando eu vou fazer a minha pesquisa, né, do meu mercado, entender, estudar um pouco do que está acontecendo, é óbvio que eu vou olhar para as imagens que estão lá, para os discursos, mas também para as imagens, né? Então, eu vejo um discurso, por exemplo, de autenticidade, né? Ao mesmo tempo, eu vejo no mesmo evento de consultoras de imagem, todas elas usando exatamente o mesmo modelo, só em cores diferentes de roupa. Então, isso é uma coisa que me chama muita atenção, né? Então, quão realmente a autenticidade, que seria uma experiência da gente com o objeto, não se traduz na consultoria, muitas vezes só através dessa venda desse objeto, que isso vai fazer você se sentir autêntica. Uma outra coisa que eu vejo é assim, quanto, né, claro que quando a gente pensa na questão de posicionamento de marca, né, da marca da consultora, com quem ela quer realmente conversar, quais são os clientes que ela quer atender, a gente vai, óbvio, né, compreender que você pode escolher um determinado público e, claro, a sua imagem espelhar as coisas para esse público e tudo mais. Faz sentido? Faz sentido. Ok. Só que às vezes a gente vê pessoas se posicionando visualmente para um mundo de fantasia e falando coisas para captar um outro cliente que não vai viver com o seu blazerzinho pendurado em cima do ombro, nem vestido, pendurado, como se fosse uma capinha, né, nobre, que diz poder e autoridade, né? Essa mulher meteu os braços, ela entrou no carro para dirigir, acabou, né? Ela tem, a gente fica pensando, eu falo, gente, a gente passou por uma pandemia, né? As empresas estão transformadas na questão de comportamento, né? Novas realidades de trabalho, de vestuário. A gente tem um número de desengajamento de profissionais cada vez mais alto, né? Quem quiser pode pesquisar isso que eu estou falando, tá, gente? Põe lá, engajamento Instituto Gallup, né? Você vai entender o que eu estou falando, né? E aí a gente está vendo as pessoas posando como, né? Olha, essa imagem aqui, ela é a imagem do poder, da elegância, da autoridade. É assim que você comunica tal coisa. E é só assim, né? E aí você... É totalmente desconectado do contexto. Mobilidade. Uma das grandes lutas que a gente teve, né, no começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, né, foi usar a roupa masculina porque era uma roupa prática e móvel, né? A gente, às vezes eu tenho a sensação de que a gente está jogando no lixo, né, algumas conquistas. Então, assim, tem essa cliente imóvel, né, que usa a imobilidade dela ainda como uma forma de comunicar status? Tem, claro que tem. Mas existe um mundo de mulheres que poderiam
Tá aproveitando a consultoria de de imagem, outras coisas. gente, para tanta coisa na vida, né? Acho que a gente eu vejo muita, de novo, esse descolamento da realidade, né? Ana, mas eu acredito que o descolamento da realidade, ele existe também por falta de repertório. Claro que não é só isso, mas é falta de repertório. Se essas pessoas entendessem o que está acontecendo no mundo, se elas, né, entendessem economia, arte, política, elas iam pensar diferente na consultoria de imagem. E acho que tem uma outra coisa também que acaba afastando a gente, né, de entender o sofrimento do outro, que são os atendimentos que são feitos, às vezes são chamados também, né, de criação de estratégia de imagem, que você vai lá, ouve, faz uma entrevista com a cliente, como, né, se estivesse fazendo uma entrevista pensando num produto, numa marca que você vai desenvolver, você faz um painel de identidade visual para ela, cheio de foto do Pinterest, né? Em outros corpos, em outras pessoas, em outras realidades, entrega, diz que é aquilo que é o projeto de imagem e não executa. Tem muita gente não executando projetos de imagem. Então, o papel, o PowerPoint, né, o Canva, eles aceitam qualquer coisa. A vida da cliente, imagem, gente, né, a roupa só acontece no corpo da cliente. E quando ela veste alguma coisa e ela vai para o espelho, né, Miriam? Ela não vê só a roupa. Não é? Ela entra em contato, às vezes de forma inconsciente, né, com outras coisas que a gente não sabe, que vão fazer ela amar ou rechaçar uma produção, mesmo que aquilo seja, nossa, isso é tão diferente do que ela me pediu, né? Então a gente vai lá, às vezes na melhor das boas intenções, faz esse guia estratégico de imagem, entrega para ela executar, e a cliente não sabe executar. Eu estou cansada de receber cliente que fala, eu passei por um processo teórico, eu não consigo colocar na prática o que eu aprendi na consultoria. Como é isso, gente? Isso é sério. Ana, mas eu penso que não consegue colocar na prática porque elas não entendem o que o cliente precisa. Eu acho que é isso. Porque tem muitos, né? Tem cursos ótimos de técnica. Tem uns que não tem nada a ver, mas tem muito curso legal de técnica. Mas eu acho que o problema está na base. Não entende a cliente, não sabe escutar, não tem repertório. Então, elas ficam perdidas naquele mundinho ali restrito das técnicas, né? Porque é restrito, né? A gente só vai conseguir fazer um trabalho legal na consultoria de imagem se o nosso campo de visão for ampliado, né? E cada uma de nós traz repertório de outras áreas, porque se a gente ficar preso àquilo apenas, né, que a gente aprende as técnicas, realmente é muito limitado. Eu acho, eu concordo. Mas acho que o meu ponto aqui, Miriam, é essa questão de que você pode ter tido um excelente treinamento de construção de identidade visual com uma super profissional. Eu vou pensar no meu caso aqui, da área de comunicação, eu posso te dar um passo a passo do que é um processo de criação de identidade visual. Como é que você faz o briefing, como é que você faz a sua pesquisa, Tá. Isso pode ser transformado em algo para uma cliente, mas o que eu quero dizer é que existe uma diferença muito grande entre criar um processo de identidade visual para um produto ou para uma marca que não é uma pessoa, e criar uma pessoa. Entende? Sim. É muito, Sim. muito diferente. Sim. E você entregar, né, isso na mão da cliente e falar, se vire, né, que pode até ser um combinado entre a consultora e a cliente, né? Há um tempo atrás uma pessoa chegou em mim e ela falou, olha, quero saber se você executa o processo. Eu falei, claro que eu executo. Porque eu, né, eu queria contratar uma outra consultora, mas ela não executa o processo, né? Então, ela cria um projeto de identidade visual, de imagem estratégica. É isso que eu tô falando, de imagem estratégica. E ela não se responsabiliza, né? Ela pula fora. Legal, né? Entende? E eu tenho visto isso acontecer. Bruna, que você sabe que é quem cuida da área de estratégia dentro dos nossos cursos, né?
Ela dá mentoria para muita consultora de imagem, inclusive consultoras que não têm nenhum tipo de ligação com a boutique, formação na boutique, que fizeram cursos muito diferentes, cursos, né, com profissionais aí muito diferentes, e tem muita gente vindo, Miriam, sem saber executar. E você acha que isso está acontecendo por quê? Porque a coisa mais difícil do mundo é executar. Quando você pega um aluno e vai atender com ele, você tá dando a sua carinha ali, ó, a tapa. Ah, sim. Porque aí cada caso é um exatamente. caso, né? Toda vez que eu começo um atendimento num curso meu, eu tenho um frio na barriga. Como eu tenho em qualquer outro atendimento, porque eu não sei o que vai acontecer. Você entende, Miriam? É isso, sim, eu sei, eu falo disso muito, exatamente. Nossa, mas eu não estava sabendo disso aí que você me disse que você está contando, não. Assim, de quão intenso está isso no mercado. Muita frustração. E aí, esse curso, eu vendo, né? Eu posso vender ele na internet, né? Gravadinho, sem nada, eu ensino a fazer, faz assim, assim, assim. Aí a aluna, né? A profissional, a nova profissional, faz os moldes, porque ela, de repente, ele porque tem um racional, né, de comunicação ali que faz sentido, ok? Só que quando a gente não executa, a gente não sabe se o que a gente propôs é o melhor caminho. E é muito comum mudança de rota, Miriam, durante o processo. Mas muito comum. Eu começo o meu processo, né, executando. Eu tenho uma ideação, né? Eu ensino os alunos da ideação, da gente projetar possíveis técnicas, mas aquilo só vai ser validado por e com a cliente. E porque é validado por e com a cliente, a gente também tem que considerar o tempo de cada cliente, né, Ana? Tem clientes que têm mais facilidade, por N motivos, outros vão ter muito mais dificuldade, alguns vão emperrar em determinadas partes, ou em determinada parte da consultoria. Então, a gente tem que considerar o fator humano. Se a gente não considerar, eu penso que esse é o que está mais nebuloso aí no mercado, sabe? Porque envolve, tem a ver com isso aí que você está dizendo, o ali dar cara a tapa, né? Vamos ver, e aí? Vamos ver se isso funciona. Vamos ver se essa estratégia funciona para esse cliente e se ela funcionar, como que ela vai funcionar? Porque essa mesma estratégia não funciona para um outro, né? Então, é muito interessante isso que nós estamos conversando. Ou seja, tem muita coisa para ser falada aí, né? Para desenrolar aí, coisas que estão acontecendo no mercado e que eu não vejo outros profissionais conversando sobre isso, sabe? Não vejo. Nem ninguém querendo falar dos perrengues, vamos dizer assim, né? Dos perrengues e do que está acontecendo e do futuro, porque quando a gente fala desse assunto, nós estamos falando aqui de futuro da consultoria de imagem, né, Ana? Você está preocupada, eu estou preocupada. A Sandra disse que sim, vão aparecendo muitos insights durante o processo. Exatamente, é isso, muitos insights que fazem com que a gente tome um caminho X, né, e não um caminho Y. Perfeito. Então, Ana, você quer colocar mais alguma coisa? Nós já estamos todo o tempo até, né, que a gente tinha combinado. Eu quero só agradecer a Sandra, que foi lá no lançamento do livro. A gente se conheceu pessoalmente, amei de paixão, muito bom. Eu queria deixar aqui, né, a sugestão, né, para as colegas, para quem está, de repente, vislumbrando, né, a ideia de entrar para a área de consultoria de imagem, né, que vocês sejam curiosas, né, que vocês tentem colocar em xeque, né, o próprio pensamento, né, que a gente cometa erros novos, né, que a gente entenda que a gente pode melhorar e que a gente vai errar sim, né. Eu também não quero que as pessoas fiquem paralisadas. Eu vejo que muita gente tem muito medo, né, de errar. A gente vai errar, né. Só que esse erro, Miriam, eu acho que ele é minimizado quando a gente sai do pedestal, né, dessa ideia de eu sou uma autoridade. Você pode ser uma autoridade num monte de coisa.
autoridade na cliente, né? Então a gente sai desse pedestal e constrói com a cliente a imagem dela, né? Que é só com ela que a imagem dela vai ser autêntica, né? Que aquela roupa vai acontecer no corpo de maneira prazerosa para ela, né? Que ela se reconheça ali, porque muitas vezes a cliente nem se reconhece, né, Miriam? Nossa, eu acho que é o que mais acontece. A Sandra está dizendo aqui, sempre bom ouvir vocês, sempre bom ter você conosco, Sandra. A Débora, do Dicionário de Estilo, está dizendo, a própria cliente, às vezes, muda o olhar sobre si ao longo do processo, demandando uma mudança de rota. Exatamente, Débora. Essa é a prova de que nós estamos fazendo um trabalho bem feito é quando isso acontece, né? Significa que a cliente está colocando algo de si ali, né? A cliente está conduzindo o processo, que eu sempre falo, desculpa, a cliente está sendo a protagonista, né? Nós conduzimos o processo, mas a gente conduz a cliente. É isso, Miriam, a gente conduz o processo, não a cliente. É isso. E esse exemplo aí da Débora corrobora isso que nós pensamos, Débora também pensa assim. E, então, Ana, muito bom. Assim, se você depois resolver, vamos fazer uma outra live com outro tema no seu perfil para continuar essa conversa, porque tem muitas coisas para a gente discutir, né? A gente pode chamar uma outra colega. Eu quero muito falar sobre essa questão que envolve personalidade, saúde mental na consultoria, porque eu acho que já deu, sabe? Acho que as pessoas chegaram aí num nível que, sinceramente, é abominável o que está sendo ensinado, o rumo que a consultoria de imagem tomou, mas como eu não compactuo com isso, nem você, nem várias pessoas que estão aqui, a gente segue lutando, né, por um trabalho responsável, um trabalho ético e um trabalho humano. Que fique claro isso para as pessoas, esses são os nossos objetivos, né? Responsabilidade, ética e humanidade na consultoria de imagem. Lógico que com boas técnicas, né? Claro, as técnicas, elas fazem parte aí, né? A gente gosta de técnica, aliás, né? Muito, enfim. Mas a gente não pode perder de vista esses valores, né, Ana? Então, Miriam, queria te agradecer pelo convite, pelo papo, para todo mundo que passou por aqui, quem contribuiu. Ó, dicionário de estilo, não sei o nome do dicionário de estilo. Débora. A Débora, obrigada, viu? Fico feliz que você tenha gostado da live. E, ó, quem quiser que eu envie, né, qualquer indicação bibliográfica que eu tenha, é só entrar em contato, a gente pode entrar pelo inbox, meu WhatsApp. Eu falo que meu WhatsApp tá por aí, tá no meu site, né? Então, assim, clica lá e fala direto comigo. Eu tô à disposição. Acho que é importante que a gente se responsabilize, né? Pelo que a gente diz, pelo que a gente faz, pelo que a gente vende para cliente. É importante dormir em paz, né? E é importante que a gente coloque os nossos pontos de vista, eu não sei nem se é ponto de vista, os nossos argumentos, e esses argumentos, eles estão sustentados em quê, né? Ou seja, não dá para ficar vendendo casinha no céu, mas não dá, né? A gente está vendo muito isso por aí. Ana, muito obrigada. A Ingrid está dizendo aí, adorei essa live. A Ana Vaz falou, desculpa, Ana Vaz, a Sandra falou, adorei conhecer você de perto, Ana. A Érica falou, live ótima, que bom, gente. E se vocês tiverem sugestões aí de temas, mandem para nós, porque nós temos muita estrada aí pela frente. Às vezes dá um desânimo, né? Pelo menos em mim, de vez em quando dá um desânimo, mas aí depois eu ressurjo das cinzas como uma fênix, vou fazer agora. Nós estamos precisando de trabalhar, né? Ô, Ana, obrigada. Até a próxima. E obrigada a todo mundo. Um beijo, meninas.